Boa noite a todos. Obrigada a todos pela presença, obrigada, seu Sérgio, obrigada a todos, né? E que Jesus nos abençoe nessa noite, né? Eu vou ler a prece do servidor de Emmanuel, que eu gosto muito. Diz assim: Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada de auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza dos nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros do amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos, faça, Senhor, que enriquecer a jornada terrestre e ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome possamos distribuir fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis. Senhor, que nos ensinasse sem palavras as supremas lições da simplicidade da manjedoura e do sacrifício na cruz, indica-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos misericordiosos e justos se faça, hoje e sempre, aonde estivermos, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Silvana, mais uma vez. Vamos ao palestrante da noite, Sérgio. Obrigado mais uma vez, bem-vindo pela presença e a palavra é sua. Obrigado. É comigo? Posso começar? Isso. Então, podemos começar. Vamos falar das crianças, essas outras crianças, ou as nossas crianças. Vamos ver se a gente consegue defender bem o tema. Muito boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo prestígio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Eu estou me ajustando aqui com as minhas coisas, porque o lugar que eu estou aqui me parece que não é muito claro, mas vocês me enxergam bem direitinho? Conversei com eles, o Nilson me falou. Podemos começar? Podemos sim, Sérgio, por favor. Vamos lá? Que bom. Muito bem. Então, vamos falar dessas outras crianças. E essas outras que eu ouvido falar delas são as crianças que mais passam em dificuldades e que o plano espiritual tem, assim, uma visão muito, muito especial a elas. Antes de começar com a mensagem propriamente dita, a gente pode lembrar uma coisa, um detalhe. O Chico tem 3 ou 4 obras que, na verdade, se tornaram livros, que eram uma poesia e se tornaram livros, em que demonstram a participação de crianças no desencarne. Esse desencarne aconteceram para 2 ou 3 crianças que estavam morando na rua. Eram moradoras de rua. Deu nessas mensagens que o que tinha acontecido era o seguinte: o próprio Cristo veio pessoalmente buscar essas crianças. Como é impressionante nós conhecermos, nós vermos, nós sabermos, né? Então, essas crianças foram recolhidas pelo próprio Cristo, em pessoa. E o que aconteceu? Foi o seguinte: elas eram crianças, aliás, perdido o pai, perdido a mãe, perdido pessoas da família, e elas estavam na rua, né? E tinham aquela coisa de criança, queriam um pedaço de bolo bem gostoso, um doce, ou queriam alguma outra coisa que criança gosta, de um brinquedo, de uma boneca, não é? E aí tem nessas historinhas, né? Tem, por exemplo, o Natal de Sabina, em que ela está lá na rua e ela é visitada por um senhor e depois ela descobre que é Jesus, não é? Então é interessante o cuidado que o plano espiritual tem com essas crianças que são assim deserdadas. Normalmente os espíritos lembram que nós damos uma atenção muito especial para as nossas crianças, né? Então ele fala assim que a gente abraça o nosso filhinho no conforto doméstico, mas a gente também precisa olhar as crianças que estão circulando por aí sem lar, não é?
que a gente coloca uma comidinha muito gostosa na boquinha dos nossos filhinhos, que mantém ele assim numa condição robusta, né, numa condição forte, com um corpinho robusto, para enfrentar a vida, para se desenvolver, para crescer. Mas nós não podemos esquecer daquelas crianças que estão desnorteadas, caminhando por aí, pegando restos de mesa, vivendo assim, às vezes, o repasto de animais, não é? Com relação às roupas, a gente também toma muito cuidado com as roupinhas que os nossos filhinhos vão vestir. Temos muito, que também é importante nós não nos esquecermos dessas crianças que estão aí recobertas de andrajos, roupinhas bem mal definidas, né, em condição muito ruim. Bom, mas a gente também defende os nossos filhinhos da intempérie, nós guardamos ele no nosso teto, nosso lar acolhedor, que na verdade é uma coisa que nós temos que fazer mesmo, não tem a menor dúvida disso, né? Mas ele pede para a gente olhar para fora dos nossos muros. Não raras vezes, a gente, no campo de visão, queria ter um pequeno apoio, não ordinário, um apoio fora do comum, um apoio de outra forma, mas um apoio que possa fazer valer, né, essa condição dessas crianças. Então, o que nós precisamos buscar justamente é isso, é olhar por cima dos nossos muros, ver se nós não podemos ser úteis a alguém, ou especialmente a algum desses pequeninos que circulam por aí, não é? Então, a gente, por exemplo, procura médico com a menor dor de cabeça que os nossos filhos sintam, a gente já vai atrás de médicos, de especialistas, de pessoas que estão querendo aí manter a saúde em ordem. E nós, jornalistas, elas estão muitas vezes sintonizadas com coisas tão tristes, sem educação, sem nada, não é? Então, a sugestão do Emmanuel, que está no Religião dos Espíritos, é que nós podemos e devemos afagar os nossos filhos, mas nós precisamos também olhar por essas outras crianças que se agitam por aí, na sombra ou no desespero, ajudando o quanto pudermos. Bom, ele fala que nós faremos isso em nome do amor cristão. Veja que legal, né? Tem uma passagenzinha no livro Boa Nova, do Chico, onde tem a passagem de Maria Madalena. E nessa passagem, Maria de Madalena foi um pouco ousada, porque ela foi ser e queria entender sobre Jesus, e ela foi até Jesus. E conta ali Humberto de Campos que nessa chegada houve assim todo um tumulto, né? As pessoas ficaram meio incomodadas, porque a Maria Madalena era assim conhecida como uma mulher que não andava como as outras mulheres, não se sabe quais os motivos, porque dos 2000 anos atrás, bastava a mulher saber ler e escrever, que era tida como uma mulher de má vida, não é? Bastava a mulher saber trabalhar em alguma especificação diferente do homem, bastava a mulher ter alguma instrução, ela era considerada uma mulher de má vida. Então, nós não sabemos exatamente o que tinha acontecido com Madalena, mas as pessoas ficaram incomodadas. E aí ela trava um diálogo muito interessante com Jesus. Nesse diálogo com Jesus, ela é gestionada e ela responde: mas Senhor, eu posso ser mãe se o meu corpo está em escombros, né? A minha vida e meu corpo está em escombros. E aí Jesus traz ela para uma janela, mostra para ela ali um terreno baldio, uma casa abandonada, uma casa também em escombros, não é? E pergunta para ela o que ela estava vendo ali ao lado, né? E aí fala: mas Senhor, não estou vendo nada aqui, só estou vendo uma casa em escombros, estou vendo uma casa abandonada com algum mato querendo cobrir a casa, não estou vendo nada aqui. E Jesus então diz para que ela preste mais atenção. Então ela passa aí com mais e fala: não estou vendo nada. Falou: Maria, você não está vendo direito. E mostra para ela, não é? Mostra para umas florzinhas coloridas no mato. Falou assim: Maria, você não está vendo aquelas florzinhas coloridas, né? Azulzinho, amarelo, marronzinha colorida, né? É verdade, tem umas florzinhas coloridas aí no mato. E aí Jesus disse para ela: escuta, Maria,
Se Deus cobre de flores uma casa abandonada pelos homens, o que é que ele não pode fazer por você, Maria? E naquele instante, então, ela pensa, puxa vida, não é? Mas como que eu posso ter filhos se eu não tenho mais condição de fazer isso? Jesus, então, responde para ela, uma mãe que cuida dos próprios filhos ou uma mãe que cuida dos filhos. A partir desse instante, então, parece que ela tem uma reflexão, não é? Tem uma percepção. Aliás, a gente precisava falar um pouquinho sobre percepção, porque a doutrina espírita é justamente para que a gente possa perceber as coisas de mais alto. Nós não podemos militar e viver a doutrina espírita como as pessoas vivem no seu dia a dia. É preciso enxergar além da mensagem, enxergar qual é o nosso papel na mensagem. Bom, aí ela tem aquela percepção interessante e descobre que ela não precisa ser mãe dos próprios filhos, que ela poderia ser mãe dos filhos alheios, não é? Então, perante a Deus, a mulher que é mãe de filhos alheios, ela tem muito mais valor, porque a mãe que tem filhos próprios, o que acontece com ela? Ela é obrigada, ela tem a obrigação maternal de cuidar dos filhos, não é mesmo? Mas a mãe que cuida dos filhos alheios, obviamente, ela tem um mérito maior, porque ela está cuidando de crianças que não efetivamente ela tem aquela obrigação, não é? Então, é assim, é importante nós confiarmos nessa possibilidade. Às vezes nós temos sobrinhos, crianças que não estão indo numa direção que poderiam ser mais segura. Então, nós precisamos aproximar-se dessas crianças, chegar mais próximos dela, ficarmos em condições de podermos favorecê-las. Eu não sei o trabalho social da casa, mas nós precisamos levar uma mensagem de amor a essas crianças mais carentes, para que elas tenham recordações bonitas de sua infância, quando receberam uma vestimentazinha bonitinha, quando receberam um brinquedinho diferente, uma coisinha diferente, um carinho diferente, um doce, um pedacinho de bolo, alguma coisa. Nós precisamos ir nessa direção, fazer com que essas crianças tenham dentro delas memórias em que elas possam, no futuro, ter como recordação. E o que significa isso? Significa simplesmente que elas vão passar e vão, num momento difícil, elas vão se lembrar que foram amparadas com misericórdia dela. Então é mais ou menos isso que os nossos benfeitores espirituais pedem de nós, que nós não viremos as costas a essas outras crianças, porque tanto nós não ajudarmos crianças que estão chegando de uma forma condizente, o que vai acontecer com a gente? A gente vai clamar em vão pelo mundo melhor. Então é importante nós buscarmos essa possibilidade de favorecer. Alguns de nós podem pensar, poxa vida, mas nesse momento não consigo encontrar, não consigo pensar, não consigo lembrar de uma favorecer. Mas a gente tem aí, não sei, do irmão Lauro, se temos aí alguma casa junto, que vocês acompanham. Eu não sei se vocês têm conhecimento aí no bairro, alguma coisa assim, mas não é muito difícil as crianças podemos ajudar. E às vezes ela está até propriamente dentro da família. Não raras vezes as pessoas que ajudam, as pessoas que trabalham, assim, valorosas, para casa, dia a dia, que às vezes a gente nem conhece a família dela, não é? Não é difícil. Basta começarmos a ficar mais atentos, tomarmos cuidado para não repelirmos as crianças que chegam até nós, nos pedindo, solicitando, implorando a ajuda, mas da forma deles. Quando eles imploram ajuda, na verdade, eles não sabem exatamente o que estão querendo, mas eles chegam até nós assim, com ideias meio embaraçadas, com pensamentos meio embaraçados. Então, é importante que a gente vá na direção dessas crianças, que a gente possa começar com a nossa vibração, pensar que essas crianças possam ser amparadas, que se estiver ao nosso alcance, que a gente possa encontrá-las, que a gente possa ajudá-las, que a gente possa favorecê-las. Isso é para nós de suma importância. Mas nós não ficamos só na mensagem do Emmanuel, porque a essas outras crianças é uma mensagem de Emmanuel. Mas tem outras mensagens que se chama Crianças Doentes.
E ela mostra para a gente que a gente coloca em nós, no nosso peito, no nosso colo, crianças robustas, né? O que nós temos assim um orgulho dessas pérolas vivas, que a gente olha os dedinhos dela, ela meio fala de uma forma tão linda, né? Que a gente olha nos dedinhos dela e nós lembramos flores desabrochando, os olhos trazendo fulgurações dos astros, os cabelos recordando intrigas de luz, e a boca assemelha-se à concha mascarada que os nossos beijinhos de ternura desfalecem de amor. Olha que descrição linda dessas crianças que podem aparecer próximos de nós, não é? Nossos filhos. Mas a gente guarda assim, com aquele amor, com aquele carinho, as mãozinhas pequeninas deles e fazemos tudo o que é possível, desde o enxoval, o bercinho, o quarto, a decoração do quarto, as coisas que nós vamos fazendo ao redor. Então, são assim essas crianças que nós temos na nossa família, no nosso lar. Mas tem alguns deles que vêm de muito longe. Aí ela está falando das crianças que vão chegar na gente, são crianças adoentadas, não é? Que elas vêm muito longe, muito longe. Então elas vêm assim, mais ou menos na condição de aves cegas, que não conhecem o próprio ninho, quer dizer, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Então elas dizem para a gente assim que eles mostram um olhar de tristeza, a mente anuviada, de densas trevas. Então eles dizem também, ela diz para a gente assim que há quem diga que esses devem ser exterminados para que os não se inquietem. Então nós estamos falando dessas crianças especiais, né, que às vezes a gente recebe no lar, mas algumas pessoas chegaram até a pensar em ceifar a vida dessas crianças, né? Mas na verdade ele nos confia essas crianças, porque ele espera, o nosso Criador espera que nós nos ajudemos a levantá-la mais bela, em condições melhores. Então, quando nós olhamos para o nosso filhinho perfeitinho, bonitinho, nós também não podemos deixar de olhar para essas crianças que vêm aí com cozinhado, cheio de probleminhas, né? E que voltam de vidas passadas, de condições passadas, mendigando entendimento, mendigando carinho. Então, atrapalhados, estão contraídos com débitos, com problemas graves do seu passado. Então, ele diz para a gente que a gente tem que ter a compaixão, nós precisamos ajudá-los também a se manter de pé, a estar com eles em condições favoráveis. Então, todas as vezes que nós oferecermos uma migalha de serviço, alguma coisinha para essas crianças, qualquer coisa que seja, não é? Nós vamos perceber que nós vamos nos sentir bem, vamos como se estivéssemos sentindo um perfume na alma, uma coisa bonita dentro de nós, irá nos mostrar o quão bom, que poderá ser essas crianças junto de nós. Então, nós estamos na Terra e precisamos olhar por aqueles que estão junto com a gente, viver com essas pessoas que estão junto com a gente e favorecê-las o quanto nós pudermos, porque nós temos condições para isso, nós temos braços em condições, olhos, bocas, temos as pernas, o corpinho mais ou menos em condições. Então, nós podemos ajudar, nós não podemos nos omitir. Então, tomemos esse cuidado, porque dessa forma, o que vai nos acontecer? Nós vamos encontrar condições cada vez melhores para um mundo cada vez melhor. A Terra jamais será um mundo de regeneração se nós não ajudarmos a regenerá-lo. E como que nós fazemos isso? Ajudando as pessoas que precisam se melhorar, se corrigir, através da linguagem do amor. Então não adianta a gente acreditar que sozinho o mundo vai se transformar. Se nós não participarmos, não darmos a nossa participação, o que vai acontecer? Nós vamos ver os tempos, ao longo do tempo, a vida se desdobrando e nós vamos recebendo aí irmãos nossos desequilibrados, desorientados, e a Terra continua por centenas de anos ainda, vivendo essa condição triste que nós temos de ignorância, de problemas. Porque quando nós, agora que nós sabemos das nossas ações e das nossas reações, das consequências que nós temos diante das coisas que nós vivemos, nós vamos percebendo com muita clareza que as nossas ações, elas serão, por assim dizer, revisadas.
e nós receberemos as reações que são próprias dela. Então, nós vivemos mergulhados em leis perfeitas. Então, quanto mais a gente ajudar a minimizar os impactos infelizes, muito melhor nós vamos possibilitar a essas pessoas, a essas crianças e a esses futuros pais de família, condições cada vez melhores. Então, ajudá-los a sair da ignorância é talvez uma das coisas mais importantes. Se for o caso, não é, as crianças debilitadas, doentes, com problemas graves de saúde ou mentais, também dar o apoio que nós precisamos. Enfim, nós espíritas precisamos estar com os corações e os braços abertos, porque dessa forma nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir chegar aonde precisamos chegar. Não sei quantos minutos a gente ainda tem, mas eu tenho uma poesia para terminar. Alguém pode me dizer quantos minutos podemos falar ainda? Já estamos no finalzinho, mas vamos lá. Pode ser a poesia? Pode sim. Posso continuar com a poesia em 2 minutos? Esse pequeno. É a poesia da Irene Ferreira de Souza Pinto. Chama-se Esse Pequeno. De roupa suja e rasgada que passa a pedir um pão. É um anjo pobre a caminho, inocente a pássaro triste e à procura de ninho e consão. Criança desconhecida, dormirá, quem sabe onde. É órfão, ninguém responde. Aceita o que se lhe dê. Quantas mágoas tem na vida, quanta miséria o consome, quanto anseio, quanta fome. Ninguém sabe, ninguém vê. Nunca lhe atires ao lado qualquer palavra ferina. Socorre, ampara e ilumina em nome do eterno bem. Que esse menino exilado, sem lar e sem companhia, se o céu quisesse, podia, teu filho também. Encoraja-lhe a esperança, envolve-o no teu sorriso e sentirás de improviso a bênção de doce luz. É que no amor da criança que te agradece o carinho, a gratidão de Jesus. Acabamos? Chega. Sérgio, cortou um pouquinho a conexão aqui. Não deu para te ouvir o finalzinho. Mas que algumas pessoas viram aí, que eu vi debater. Então é isso aí, seu Anselmo, com a palavra. Muito obrigado pelo prestígio, pela atenção, pelo carinho. E vamos lá, de olho nas nossas crianças. Obrigado, Sérgio. Deu uma conexão aqui que deu ruim aqui. Mas vamos continuar aqui. Vamos às vibrações, às radiações. Constança, por favor. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tudo bem. Boa noite. Obrigada pela palestra. Não nos esqueçamos que estamos no mês de outubro, no mês das crianças. Veio a calhar a palestra dele hoje, né? As vibrações. Vibrações para a saúde física, saúde mental, emocional e espiritual, para trabalho e pelo lar, que seria pelas famílias. Suel Lopes, que está internada na UTI há um mês com aneurisma cerebral. Henrique Espanhol, com perturbação. Silvia Maria Mendes de Oliveira. Vibrações para todos os médicos e enfermeiros, todos da área da saúde que cuidam e auxiliam nos tratamentos dos infectados por Covid. Vibrações também para todos que estão passando pela prova do Covid. Desencarnados. Yara Nancy Oliveira, Alex e Gabriel Ferreira. E todas as nossas intenções. Obrigada e boa noite. Obrigado, Constância, pelas vibrações, pelos nomes. Agora vamos ao Marcos. A palavra é sua, boa noite.
Boa noite, caríssimos companheiros e companheiras. É com grande alegria em nosso coração espiritual que nesta noite nos unimos através do pensamento, através do amor e da caridade, recolhendo neste instante a energia necessária de cada um de vós, esse fluido vital que se mistura ao nosso. E assim, vamos recolhendo como fosse o ectoplasma para levar o lenitivo a todos aqueles que necessitam, aqueles que se encontram em nossos cadernos de vibração na Terra, aqueles a qual o nome foi descrito pela nossa querida irmãzinha. E assim, vamos saindo em equipe, nossos irmãos samaritanos, levando esse lenitivo, esse bálsamo consolador, aqueles que têm merecimento, aqueles que, através da dor, vão entendendo um pouquinho mais, e como nosso irmão disse, sendo renovados, fazendo uma renovação, só assim, evoluindo espiritualmente, o corpo começa a dar sinais de saúde. Que Jesus, nesse instante, abençoe a todos, recebam o carinho de vossos mentores espirituais, que estão ao vosso lado neste instante, vos abraçando, vos acariciando, vos fazendo ficar um pouco mais felizes, para que possam sempre estar juntos no trabalho de caridade e de amor, porque o Cristo deixou a nós para pregar. Esta noite é uma noite de luz, estamos muito felizes e deixamos o nosso abraço, o nosso carinho em forma de energias, colocando essas energias nos copos de água, nas jarras daqueles que estão com ela presente, para que esta jarra com esta água possamos colocar o lenitivo de força, de coragem, de amor, de saúde. Tomem com bastante amor e carinho e fé, que ela vai ajudá-los durante toda a semana. Caríssimos companheiros, neste instante recai sobre vós uma chuva de bênçãos, trazendo a vós flores perfumadas do jardim de nosso lar, entregue pela nossa querida irmã Sheila. Que Jesus abençoe a todos, caríssimos, e uma boa noite, e muito obrigado pela oportunidade. E livre a todos, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, agradecemos as palavras do Dr. Hans. Vamos agora finalizar com a Lúcia. Lúcia, por gentileza, bem-vinda, boa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos. Nós queremos agradecer essa noite tão especial, porque mais uma vez estamos aqui, reunidos para essas vibrações de amor, para receber as orientações e informações através das palestras e do tratamento que recebemos. Então, nosso agradecimento, nossa gratidão aos trabalhadores do plano espiritual e do plano material. Muito feliz por isso. Desejo uma boa noite a todos, que tenhamos uma vida mais tranquila, mais equilibrada, né, emocionalmente e espiritualmente. É isso. Boa noite. Obrigado pelas palavras, Lúcia. Deixa eu habilitar aqui o som aqui do pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Temos aí uns 2 minutos, aí 3 mais ou menos aproximadamente, para quem quiser falar alguma coisa, dar uma palavra, seja à vontade. 7 minutos ainda. 7 minutos. Ah, é 7. Maria quer falar alguma coisa? Oi, Dona Maria. Dona Maria não quer falar hoje? Boa noite. Oi, Dona Maria. Boa noite. Foi Boa muito noite. boa a palestra. Boa noite. Vamos pensar nas nossas crianças no Natal. Isso.
Nós temos certeza que eles vão ficar muito felizes com toda aquela sacolaiada que já está marcada. Que todos nós vamos trabalhar juntos, unidos, Assim para que eles seja. possam ter um Natal feliz. Muito obrigado, meu povo. Foi muito importante. Judete, eu estou falando assim. É você. Não, não sei. Falou, Judete. Eu também? Ela falou, Judete. Boa noite. Eu acho assim, a criança, a gente tem que pensar nela todos os dias. No Natal é muito importante, mas a criança é criança todos os dias, segunda a segunda, né? Pedir para Deus abençoar a gente poder cuidar dessas crianças. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos irmãos que nesta manhã fizeram a oração para mim. Eu consegui fazer tudo o que tinha que ser feito. Foi um exame bem complicado. Meu coração chegou a 300 batidas por minuto. Nossa. E a pressão foi 21/19, mas deu tudo certo. Consegui fazer, deu tudo certinho. E como vocês viram no vídeo, a espiritualidade tomou conta da técnica de enfermagem. Ela fez uma oração para me acalmar e ainda cantou a Quanta Luz. Isso é prova que a espiritualidade sempre está com a gente. Está Amém. em todo Obrigado. lugar a espiritualidade. Amém, Marcos. Boa noite. Então, boa noite. Obrigado, Sérgio. Boa noite, gente. Um grande abraço. Muito Beijo, obrigado, Sérgio. Sérgio. Obrigado, Prazer em te ver. viu? Boa Boa noite. Eu que noite agradeço. para todos. Um abraço Bem. para todos. Sérgio. Boa noite. Foi, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite. Gente, boa noite. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Dona Maria. Tchau, Fala Odete. para o Marcos Fala Marcos que ele não vai morrer tão cedo. Na hora que ele for na vontade de Deus. Né? Não, ele tem que aguentar muita coisa ainda. Para morrer tem que ter merecimento também, né? É isso daí. Tem que aguentar muita coisa. Tchau, obrigada pela palestra. Gente, obrigada. Fica com Deus. Deus também. Maria. Tchau. Hoje de Tchau, manhã ele tchau. foi fazer o exame, 6 horas já está no hospital. Nossa, gente. E o coração Sempre sai errado. Saiu? Saiu.